Senador Figueiró, meu velho amigo, companheiro de muitos e muitos anos, e somos remanescentes de partidos que morreram, somos aqui. Senador José Sarney, eu, quando adentrava o meu gabinete, agora à tarde, vi pela televisão que Vossa Excelência estava usando a tribuna. Apressei-me em estar aqui, para testemunhar-lhe o meu respeito, a minha admiração pelo homem público, estadista que Vossa Excelência o é. E trouxe aqui, para testemunhar esse meu sentimento de admiração por Vossa Excelência, um pensamento de um brilhante homem de letras e de política de França, La Bruyère. Permita, Vossa Excelência, que o leia. Aparecem de tempos em tempos, na face da terra, homens raros, descomunais, os quais, por suas virtudes ou qualidades eminentes, projetam vários clarões em meio às sociedades em que vivem. Vossa Excelência é um vivo testemunho do que disse há muitos e muitos anos La Bruyère. Quero dizer a Vossa Excelência, senador José Sarney, soprando a pátina do tempo, que eu o conheci graças a dois eminentes e saudosos amigos comuns, José Fragelli e Rachid Saldanha Dersi. Eles me apresentaram a Vossa Excelência. Me recordo perfeitamente que foi na convenção do nosso partido, a legendária UDN, em 1962, me parece que na cidade de Curitiba. Naquela época, Vossa Excelência já defendia ideias inovadoras para consignar no estatuto do nosso partido uma política eminentemente social. E é uma característica que permaneceu e permanece em toda a sua trajetória na vida pública. Quero dizer a Vossa Excelência que há fatos que a história não apaga. Graças à atitude vanguardeira, decidida de Vossa Excelência, foi possível que nós participássemos da Assembleia Nacional Constituinte. E sei do esforço de Vossa Excelência para que a Constituinte tivesse uma estrutura mais significativa e que representasse os anseios nacionais. Vossa Excelência apresentou, infelizmente não teve seguimento, mas apresentou uma proposta que foi elaborada por orientação de Vossa Excelência pelo então e saudoso senador Afonso Arinos de Melo Franco. Pena, senador Sarney, que as ideias de Vossa Excelência não tivessem a sequência que o espírito público de Vossa Excelência nos iluminou naquela época. Um outro problema que Vossa Excelência, e aí vou dizer um pouco do meu Estado, foi o espírito federalista de Vossa Excelência. No seu governo, Vossa Excelência estendeu a mão da União a todos os estados brasileiros. Eu já disse a Vossa Excelência que, na minha vida pública, eu não conheci um presidente da República que fosse tão atuante e preciso, levando auxílio ao meu estado, Mato Grosso do Sul. Grandes obras lá existem, graças à fecunda administração de Vossa Excelência, e Mato Grosso do Sul jamais esquecerá disso. Eu queria, para finalizar, senador Sarney, lembrar do painel que Vossa Excelência delineou para todos nós, que atentos ouvimos. Vossa Excelência abordou assuntos extremamente importantes, principalmente naquela área que mais nos interessa hoje, que é da reforma política.
Vossa Excelência se declarou parlamentarista. Também o sou, desde que recebi as primeiras lições do nosso inovidável e saudoso Raul Pila. Vossa Excelência destacou o valor da eleição distrital. A única divergência que eu tenho de Vossa Excelência nesse sentido, que eu sou favorável ao sistema distrital puro. Mas é evidente que nós temos que atender às conveniências da política brasileira. Vossa Excelência, evidentemente, tem toda a razão e eu vou aceitar as ideias por Vossa Excelência defendidas. Uma outra coisa que Vossa Excelência mencionou aqui, que é extremamente importante, é o combate ao condomínio desses partidos políticos que não representam absolutamente o pensamento político do povo brasileiro. São essas, senhor presidente, José Sarney, as expressões que posso manifestar a Vossa Excelência nesse pleito que presto ao grande homem público que Vossa Excelência é, o estadista que Vossa Excelência é. Inclusive, quero me recordar aqui de uma questão que me toca até pessoalmente. Me lembro que há uns 4 ou 5 anos atrás, talvez mais, eu vim aqui presenciar a posse do senador João Falsino, naquela época representando o estado do Rio Grande do Norte. Vossa Excelência era o presidente. Vossa Excelência descia da presidência e nós nos encontramos mais ou menos aqui na metade. Vossa Excelência muito gentilmente me cumprimentou e perguntou-me o que é que eu estava fazendo. Eu disse a Vossa Excelência que estava distante da política. E Vossa Excelência me respondeu: você, Figueiró, que é um homem feliz, encontrou a porta de saída. E agora, senador Sarney, por uma coincidência da história, voltei ao Senado, voltei à política e estou saindo pela porta que Vossa Excelência está abrindo, não somente para mim, como o senador Lucena, como o senador Mozarildo, como o senador Aníbal Diniz. Muito obrigado, Excelência, senador José Sarney. Vossa Excelência terá sempre em mim um admirador sincero, reconhecido pelos inestimáveis serviços que Vossa Excelência prestou à nação brasileira. Muito obrigado a Vossa Excelência, suas palavras generosas, demais generosas a meu respeito. Somos velhos amigos e essas palavras têm a suspeição desta velha amizade. Presidente Sarney, eu quero primeiro comunicar a Vossa Excelência que eu estou tendo a honra de estar presidindo a sessão nesse dia histórico para o Senado brasileiro, onde Vossa Excelência faz esse discurso. Eu apreciei minha volta para o Senado, porque na condição de primeiro vice-presidente da Casa, agradecendo ao senador Mozarildo, eu queria estar presente aqui para me somar a todos os colegas nessa homenagem que o Senado faz a Vossa Excelência, que eu não tenho dúvida, se a mais antiga instituição do país é o Senado Federal, com quase 200 anos, não há no Senado Federal ninguém que tenha tido tantos anos de vida nessa instituição tão antiga como Vossa Excelência. Não só com uma presença, que já é muito significativa como senador, mas Vossa Excelência foi dirigente dessa casa, como nenhum outro foi, durante tantos anos, ocupou todas as funções públicas que um político, um homem público almeja, e não tenho dúvida que a história de Vossa Excelência se confunde com a história da política desse amado Brasil de todos. Eu, então, me somo aos colegas, vou seguir com a lista dos inscritos, só faço um apelo. Nós teríamos que fazer essa homenagem para o senador Sarney com a casa cheia, mas nós temos ainda a despedida do senador Cícero Lucena, do governador Rodrigo Hollenberg, do senador Mozarildo, senador Aníbal. Eu só peço aos colegas que vão fazer uso da palavra que tentem expressar, eu sei que é quase impossível, esse respeito ao senador Sarney, o respeito à biografia dele, à luta dele por essa casa, por essa instituição, usando o menor tempo possível para que a gente possa ouvir todos, como o senador merece, e ao mesmo tempo dar oportunidade para os outros que também querem fazer um discurso de despedida. Muito obrigado, senador Jorge Viana, pelas suas palavras. Também
generosas, e eu quis fazer não estou fazendo discurso de despedida. Tenho horror às despedidas. Os poetas nunca morrem, como o senhor me disse uma vez. Eu quis fazer cedo, que não tivesse ninguém mesmo, para falar as cadeiras vazias, mas, infelizmente, demorei bastante, a generosidade dos colegas foi grande, de maneira que a casa está se enchendo. Eu dou a palavra à senadora Gleide Hoffmann. Obrigada, presidente. Vossa Excelência é muito querido aqui entre seus pares. Queria fazer uma saudação muito carinhosa a Vossa Excelência, mas, sobretudo, uma saudação de respeito e consideração ao político sem o qual não se pode contar a história recente desse país. Vossa Excelência foi muito importante para a conquista e para a consolidação da democracia. Um estadista, como já disseram aqui. Um momento difícil do nosso país e Vossa Excelência, com firmeza, com tranquilidade, com muita paciência, conduziu esse momento, fazendo que o Brasil pudesse alcançar uma maturidade democrática. Não podia deixar de reconhecer, já tinha falado uma vez a Vossa Excelência, em que, lendo o livro da Regina Echeverria, que fala sobre sua biografia, fiquei emocionada, quando relata a parte em que Vossa Excelência deixa o Palácio do Planalto e desce pela rampa e encontra o povo, que, ao contrário do que Vossa Excelência pensava, lhe aplaude e lhe cumprimenta. Então, nós queremos também lhe dar os aplausos e lhe cumprimentar. E, na semana passada, coincidentemente, eu conversava com meu colega de bancada, senador Roberto Requião, e ele me disse que se preparava para fazer um discurso quando assumiu o Senado, que era um discurso contraditando Vossa Excelência, criticando-o. E, uma semana antes, caiu nas mãos dele um dos seus livros, um dos seus romances, Saraminda. Ele disse assim, eu comecei a ler o livro à noite e fui a madrugada inteira lendo aquele livro do Sarney, me disse ele, e fiquei encantado pela beleza da descrição do romance, pela boa escrita. E o discurso que eu fiz no dia seguinte foi elogiando o grande escritor José Sarney. Então, queria lhe deixar o meu abraço, o meu respeito, carinho, presidente, agradecer a sua convivência e, sobretudo, a paciência que teve para comigo, não só aqui no Senado, mas também na Casa Civil da Presidência da República. Muito obrigada. Eu é que agradeço a Vossa Excelência, que nesta casa chegou, firmou-se como uma grande senadora, debatendo todos os problemas e se aprofundando nesse debate e realmente gostando do Senado, do debate do Senado e, ao mesmo tempo, dos assuntos que estavam sendo aqui colocados na nossa discussão. Eu tenho uma grande satisfação de ter tido a senhora como minha colega também nesta casa. E uma das coisas que eu não posso deixar é de levar comigo a lembrança dos meus colegas e a lembrança do Senado. Esse Senado que eu amei. Desde que cheguei com os anos, esse amor continuou um amor de velho, mas cada vez maior. E quantas noites passei na minha vida lendo anais do Senado. Hoje já não tenho mais tempo para isso, mas passei lendo e cada vez admirando mais, porque sei a história do Senado. Posso não ser vaidoso de dizer isso. Sei a história do Senado, sei o que ele representa. O Brasil só é o país que é graças ao Senado Federal. Aliás, o Capistrano de Abreu diz isso com muita clareza. Quer dizer, foi ele o responsável pela unidade nacional. E muito obrigado a Vossa Excelência pelas suas palavras. Presidente Sarney, eu peço que quem me pediu a parte depois foi o Jucá, não é? Não, Mozarildo, perdão. Vamos seguir. Presidente Sarney. Votamos ontem aqui o Código de Processo Civil e mandamos seguir a ordem no julgamento das coisas. Então, Mozarildo. Presidente Sarney, eu só queria, com a atenção do senador, eu só queria, em homenagem, inclusive, queria convidar o ministro Raimundo Carreiro, vice-presidente do TCU, que eu sei que está aqui em homenagem ao presidente Sarney, que possa me acompanhar aqui na mesa e sentar aqui na mesa. Eu acho que é mais que justo. A Vossa Excelência tem uma história também tão bonita, junto com a doutora Cláudia Lira, nessa casa. Por gentileza, senador Mozarildo. Senhor presidente José Sarney, tive a honra de estar na presidência quando Vossa Excelência assumiu a tribuna e acompanhei atentamente as palavras de Vossa Excelência. Não vou
me estender, porque até sou suspeito, porque tenho pelo senhor uma admiração muito grande. Tive a oportunidade de conviver de perto, o senhor presidente da República e eu constituinte, e nós fizemos muitos trabalhos em que Vossa Excelência foi o grande, digamos assim, articulador e executor dessas coisas. Eu cito aqui, por exemplo, antes da Constituinte, como deputado ainda, 2 leis minhas autorizativas que Vossa Excelência sancionou e tornou realidade, que foi a criação da Universidade Federal de Roraima e a Escola Técnica Federal de Roraima. Eram leis autorizativas, Vossa Excelência faria quando quisesse e se quisesse, mas, no entanto, fez, tanto em Roraima quanto no Amapá. Também na Constituinte, nossa grande luta, nós de Roraima, era transformar Roraima e Amapá em estados, sair daquela figura de território federal, que era uma figura ditatorial. E Vossa Excelência deu o sinal verde para que pudesse haver o consenso e realmente Roraima se transformou em estado na sua presidência no período da Constituinte. Então, eu quero... Esses pontos para o meu estado são muito caros. Para o Brasil, Vossa Excelência tem um trabalho magnífico feito, mas para o nosso estado foi assim de radical modificação a presença de Vossa Excelência na presidência da República. Muito obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Rosarildo. Vossa Excelência é meu amigo e trabalhamos juntos em vários assuntos de interesse nacional e reconheço em Vossa Excelência um grande homem público. Jucá. Meu querido presidente José Sarney, eu quero falar aqui com o coração e com a alma. Vossa Excelência sabe do carinho, da admiração, do respeito que tenho a Vossa Excelência. E quero começar dizendo que Vossa Excelência tomou uma decisão, sei que foi uma decisão difícil de tomar, de não disputar novamente a eleição e, portanto, sair da trincheira do mandato parlamentar. Mas, como foi dito aqui, Vossa Excelência não está se despedindo. Primeiro, porque os mestres não se despedem de ensinar. Depois, porque o Brasil precisa de farol da democracia, da tolerância política, do ensinamento. E Vossa Excelência, sendo ou não senador, tendo ou não mandato, Vossa Excelência continua sendo a figura exponencial da política brasileira que é. Vossa Excelência que veio da Bossa Nova da UDN e consolidou a República, consolidou a transição democrática, consolidou a democracia no país. Então, tudo isso, foi construído com muito esforço, com muita dedicação, eu sei, com muita renúncia pessoal, com muito discernimento, mas também com muito sofrimento, porque a política é a arte de sofrer calado e de tomar decisões que precisam ser tomadas pelo país e pelas pessoas. Eu sei de tudo isso. Acompanhei a vida do senhor muito de perto, e sou muito grato. Vossa Excelência, vim para Brasília, trazidos pelas mãos de Vossa Excelência. Assumi a presidência nacional do Projeto Rondon, depois assumi a presidência da FUNAI, depois fui indicado ao Senado, governador de Roraima, tudo isso através do governo e da posição, da decisão política de Vossa Excelência. Depois fomos colegas aqui, e eu sempre fui e sempre serei um colega aprendiz. Vossa Excelência tem muito o que ensinar. Vossa Excelência construiu a história desse Senado. Vossa Excelência não participou. Vossa Excelência construiu a história do Senado e do Brasil. Todos os atos políticos, todas as questões emblemáticas políticas das últimas décadas da política brasileira tiveram a marca, o dedo, a mão, a firmeza ou a coragem ou a tolerância e a paciência de Vossa Excelência. Então, hoje é um dia não de despedida, mas é de um dia do Senado dizer, talvez de uma forma singela, mas muito significativa, muito obrigado. Do país dizer muito obrigado. Do povo brasileiro dizer muito obrigado. Por tudo que o senhor fez. E muitas vezes também dizer desculpe pelas injustiças que muitas vezes calaram profundamente no coração de Vossa Excelência, e Vossa Excelência colocou de lado e continuou fazendo aquilo que tinha que ser feito. Então, eu quero dizer, como seu amigo que me considero, como seu admirador, como seu parceiro de PMDB, que Vossa Excelência deixa o mandato por decisão própria,
porque tenho certeza que o povo do Amapá, se fosse a decisão de Vossa Excelência, o daria um novo mandato, né? E Vossa Excelência estaria aqui novamente. A Vossa Excelência tomou uma decisão, mas essa decisão não o exime de continuar sendo o brasileiro importante que Vossa Excelência é, o condutor e corresponsável por essa democracia que Vossa Excelência é, e um timoneiro fundamental para o PMDB, que vai viver momentos decisivos no futuro e que vai precisar da experiência, da palavra certa de Vossa Excelência, mas também da ousadia e da juventude do pensamento de Vossa Excelência. Então, fica aqui o nosso abraço, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento e a nossa certeza que Vossa Excelência continuará a ser o José Sarney, que fez a história desse país e continuará fazendo, junto com todos os brasileiros que amam essa pátria. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Romero Jucá. Vossa Excelência mesmo teve a oportunidade de dizer que a suspeição da amizade nos leva a colocar numa situação de não julgar os elogios que Vossa Excelência me faz e também os que faço a Vossa Excelência. Mas creia que, de minha parte, fora a amizade, eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho. Desde o princípio, todas as missões que lhe foram entregues foram pela sua competência. Foram conquistadas, como dizem os franceses, por droit de conquête. Quer dizer, foi o direito de conquista pelo seu trabalho, pela sua capacidade. Senador Raupp. Presidente José Sarney, é muito difícil falar depois que muitos já falaram, que certamente tornaríamos repetitivos. Já foi dito aqui do grande papel que Vossa Excelência exerceu na política brasileira durante esses mais de 50 anos. A transição democrática, eu diria que foi a principal. Vossa Excelência conseguiu conduzir a transição serenamente, né, do regime militar para a democracia. Isso foi muito importante. E ainda fazendo um feito que ficou marcado na história do nosso país, elegendo, naquele período, 22 governadores dos 23 estados que tínhamos naquele momento. E ainda ajudou a implantar, a criar 3 estados no nosso país, foi o estado de Rondônia, o estado de Roraima e o estado do Amapá. Então, o povo de Rondônia é muito grato a Vossa Excelência, como certamente o povo brasileiro, por tudo que o senhor fez pela política do nosso país. E eu pediria que Vossa Excelência não saísse. Eu sei que Vossa Excelência tem que escrever os livros, tem que escrever as memórias, mas o nosso partido, que Vossa Excelência disse por muitas vezes que não sairia nunca mais, depois que entrou no PMDB, disse, o presidente Sarney não é do PMDB, mas ficou aí praticamente 30 anos, né, ou mais no PMDB. Então, Vossa Excelência é um PMDBista histórico, e eu queria que Vossa Excelência continuasse ajudando a escrever o novo estatuto do PMDB. Conversei com o presidente Temer numa viagem do Rio de Janeiro para Brasília essa semana, e ele me disse assim, converse com o presidente Sarney, convide ele para ajudar a escrever, precisamos reescrever o estatuto do PMDB, que já está muito ultrapassado. Então, eu convido Vossa Excelência para, se tiver um tempo, que possa ir conversar sobre a Cláudia Lira também, para ajudar nesse programa, e outros parlamentares, deputados federais e senadores. Um grupo de trabalho para ajudar a escrever o novo estatuto do PMDB. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Raupp, e o seu convite é muito sedutor. Já está me arrumando trabalho quando eu queria descansar um pouco. De maneira que eu quero dizer que realmente eu vou pensar. Maldane, perdão que eu estou informando, uma informalidade que não devo. Senador Maldane. Eu gostei. Aí que é bom. O senador Jucá, ele recordou aqui a bossa nova da UDN. E ele que trouxe. E eu não sei, aqui, dos que estão aqui, eu acho que eu sou, sem dúvida alguma, tem o Bolsonaro que está se despedindo, tem o Cícero, tem o governador Rollenberger, mas de Santa Catarina, senador Sarney, eu sou mais longevo dos que detêm mandato hoje, pelo menos já estou encerrando, mas os que estão na ativa ainda, que iniciaram antes. E eu me insiro também que eu fui vereador
na época da UDN. Eu, em 1962, ainda eram os partidos, eu sei que Vossa Excelência também seguia aquela ilustre frase o preço da democracia é a eterna vigilância, de Eduardo Gomes. Meu pai era, os amigos, e eu lançava vereador por essa legenda. Então, dos que estão nativos em Santa Catarina, pelo menos não tem ninguém que daquela época existia um mandato nesse ou naquele partido. Vieram tudo depois. Então, eu me sinto muito à vontade para lhe cumprimentar, para recordar, para dizer, depois, é claro, com a extinção dos partidos, nós começamos como Laerte Ramos Vieira, Brasil Celestino Oliveira, esses catarinenses, nós entramos da velha UDN no MDB, que aí eram 2 partidos só, e aí começamos aquela luta. Mas eu não deixo de recordar, quando vim a Brasília em 83, como deputado federal, e aí nas diretas, e aí naquela decisão que o Tancredo não pôde, e Vossa Excelência que assumiu a presidência da República, aquela transição, nós estivemos aí na Câmara dos Deputados participando, e Vossa Excelência levou o estandarte para frente. E aí tinha que ter muito jeito e muito rebolation para levar, como diz o Raul, para essa transição que estamos aí vivenciando no Brasil. Vossa Excelência é a própria história do Brasil. Você se incorpora a tudo isso, não só pelas idas a Santa Catarina, dos momentos, o Brasil. Vossa Excelência é em tudo. Eu quando, em 95, fui eleito senador, 94, vim para cá, era alguma coisa, eu pensava assim, mas como é que vou me encontrar, como é que vou sentar ao lado do homem? De igual para igual, ao lado do homem, eu pensava ficar comigo, mas é uma honra ser colega do homem, porque primeiro, agora, chegar a pedir audiência para o presidente da República é uma coisa. E somos muito amigos. Agora chegar e eu dizia para os meus amigos em Santa Catarina, eu vou sentar ao lado do homem, agora de igual para igual. E isso, é uma expressão nossa da Serra, do Oeste, do velho Oeste catarinense. E os caras, meus amigos caboclos, inclusive de lá, meus compadres, que eu tenho 30 e poucos, então é verdade, sentou ao lado, eu vi ao lado do homem, sentou, viu que, olha, são coisas da vida, isso é coisa que a gente guarda. Então, eu quero aqui, nessa parte simples, do meu jeito, da transparência, dizer, estou muito feliz de poder lhe partilhar, viu, senador Sarney? Nosso chefe, a sua história é muito bonita, que fica para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Figura humana de Vossa Excelência é bem reconhecida de todos nós. E nossa amizade, ela já tem o peso de alguns anos, e me recorda comigo aqui, nós 3 udenistas aqui no meio e sempre falando na UDN, né? Tão grande ela marcava cada um de nós. Ouço o senador, o governador Rodrigo. Muito obrigado, presidente Sarney. É com muita alegria que faço essa parte a Vossa Excelência para, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade da convivência e revelar, senador Cacildo, um episódio uma semana antes de eu tomar posse no Senado Federal. Eu liguei para o presidente Sarney e fui lhe fazer uma visita. E eu disse ao presidente Sarney perguntei a ele que conselho ele daria a um senador de primeiro mandato. E ele me disse que eu deveria passar 60 dias ouvindo. E eu assim fiz. Quem consultar os anais do Senado Federal vai ver que meu primeiro pronunciamento foi feito no 61º dia de legislatura. E quero dizer, presidente Sarney, que aprendi muito nesta casa ouvindo os senadores. Percebi a importância de conviver com 3 ex-presidentes da República, de muitos ex-governadores, de muitos ex-ministros e senadores com muita experiência. E tive uma responsabilidade muito grande, já no início do meu mandato, que foi presidir a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, no momento importante de discussão do Código Florestal. Mas eu quero dizer que Vossa Excelência cumpriu um papel importante na história deste país, mas especialmente para mim, que observava a redemocratização do país,
o reconhecimento pelo papel que Vossa Excelência teve na transição democrática. No momento difícil da vida brasileira, Vossa Excelência, com a sua experiência, soube conduzir e foi muito firme no sentido de que o Brasil não se desviasse do caminho da transição democrática. Isso o Brasil deve a Vossa Excelência. Sem dúvida, Vossa Excelência continuará dando contribuições, terá mais tempo para se dedicar a algo que Vossa Excelência aprecia muito, que é a escrita, que é poder escrever e, sem dúvida, relatar toda a sua experiência e contribuindo para que o Brasil encontre dias melhores no futuro. Parabéns a Vossa Excelência e agradeço a oportunidade da convivência que tive nesses anos, que foram muito importantes para mim. Muito obrigado, governador Hollenberg. Quero dizer que Deus me deu essa graça de colocar a mão na minha cabeça e me fazer uma longa vida. De maneira que eu estou sendo aparteado por um menino que nós morávamos quando em Brasília, aqui no mesmo bloco. O pai dele foi um grande amigo meu, o ministro Hollenberg, foi meu colega na Câmara dos Deputados. E ele e Seixas Dória sempre tínhamos uma relação muito estreita. E eles todos, sempre têm muitos irmãos, muitos deles amigos dos meus filhos, e sempre morávamos lá na 206, e a mãe dele, uma mulher extraordinária, que teve dirigir aquela meninada toda e mais aturar os outros meninos das outras casas que iam para lá fazer. E agora eu estou sendo aparteado aqui pelo senador Rodrigo Hollenberg, que eu conheci ainda criança lá naqueles tempos que chegava. Você vê que a minha vida realmente é bastante longa, e ainda queriam que eu continuasse aqui. Como é que eu posso? Eu não vou exigir do Criador que ele abra uma exceção para mim, né? De maneira que ele decida quando ele quiser, mas eu tenho que decidir um pouco, deixando ele à vontade, né? Então, por isso eu quero agradecer o senhor à parte, que para mim tem esse dado sentimental também, que eu vejo na sua figura não só o governador, não vejo só o senador, mas eu vejo também o filho do ministro Hollenberg, eu vejo também aquele menino que, aqui em Brasília, quando não tínhamos nem asfalto na 206, nós tínhamos que tomar conta de vocês todos nas peripécias que faziam na nossa quadra. Muito obrigado. E ouço o senador Aureliano Chaves. Antônio Aureliano. Presidente Sarney, é uma satisfação enorme estar aqui nesse momento, falando a Vossa Excelência, homem que tanto contribuiu para esse país. Desde o início do Maranhão, como deputado federal, como governador de Estado, como senador da República, várias vezes presidente desta Casa, como presidente da República, e quero dizer a Vossa Excelência, presidente Sarney, inquestionavelmente, Vossa Excelência é um dos homens que mais contribuiu para que o país se consolidasse como uma república democrática. Sei que na tranquilidade e na serenidade das vossas palavras e dos vossos atos existe um homem de muita coragem pessoal que poucos sabem, mas que eu que acompanhei. Moço ainda, mas acompanhei toda a trajetória de Vossa Excelência, sei de momentos difíceis que Vossa Excelência enfrentou. E com coragem pessoal, pôde, inclusive, levar o país ao estágio que está. Quero dizer a Vossa Excelência também que, da parte econômica também, Vossa Excelência, como presidente, iniciou a primeira visão necessária para que o choque heterodoxo da economia brasileira começasse com o cruzado que Vossa Excelência implantou e que, depois de vários outros choques, chegamos ao real, que consolidou-se. Mas a ideia inicial, a necessidade de um choque heterodoxo, foi com Vossa Excelência. E quero dizer a Vossa Excelência que admiro profundamente também
o vosso extraordinário talento literário. E que, inclusive, eu sinto que o coração pulsa mais forte quando eu falo da literatura, que Vossa Excelência é um homem político e um literato extraordinário. Então, presidente Sarney, quero nesse momento dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência está de parabéns, tem uma belíssima vida de contribuição a esse país, e eu não quero deixar de citar e lembrar do grande poeta jesuíta, o padre Antônio Vieira, para dizer a Vossa Excelência e lembrar uma poesia singela dele, que diz o seguinte: o falar que é pregar, faça com a boca. O falar que é semear, faça com as mãos. Para falar ao vento, bastam palavras. Para falar ao coração, são necessárias obras. E essa Vossa Excelência o faz como um grande literato e um grande político que o foi. Meus parabéns, senador José Sarney, presidente. Muito obrigado, senador Antônio Aureliano. Quero dizer que, seu à parte, ele me comove muito, porque ele também tem, para mim, um dado sentimental que eu não posso esquecer, que são as saudades comuns, minhas e suas, do seu pai, Aureliano Chaves, que foi meu grande amigo. E eu posso dizer mesmo que, se ocupei a vice-presidência da República, foi por insistência muito dele. Quando eu não desejava aceitar a vice-presidência, o Aureliano exigiu e disse: não se exclua, eu não deixo que você se exclua, você tem que ser o nosso candidato a vice-presidente da República. Então, o Aureliano era um amigo que eu não posso deixar de ter gratidão, lembrança, sobretudo o grande homem público que ele fez, o grande homem público que ele foi, o homem sério, correto, o exemplo que ele deixou de grandeza na história do Brasil. Portanto, o seu à parte traz também a voz do seu pai, que é, para mim, uma grande lembrança e é, sobretudo, uma referência que nós não podemos esquecer no Brasil. Muito obrigado. Eu quero ouvir a senadora Ana Amélia. Meu, que honra ouvi-la. Eu não quis, eu queria, comecei cedo para que não chegasse a dar esse trabalho aos colegas, mas infelizmente estou dando. Caro presidente Sarney, eu estou aqui porque, antes de chegar ao Senado, onde estou há 4 anos, como muitos dos colegas aqui parlamentares, eu exercia a atividade num duro ofício, que também teve, Vossa Excelência, essa experiência quando jovem jornalista, também foi como eu. E nessa convivência, a minha convivência como repórter, entrevistando Vossa Excelência como presidente da República, acompanhando muitas das suas viagens ao exterior, no momento da transição política do nosso país, da redemocratização, e Vossa Excelência, é claro, como foi dito pelo senador Rodrigo Hollenberg, teve um papel extraordinário pela tolerância, pela liturgia do poder, exercida com o rigor necessário a um homem que teve que ter muita tolerância e muita paciência nos embates. Foi também o responsável pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte de 88 e a Constituição que temos hoje, com ampla participação social, muito democrática, graças ao seu papel e ao seu empenho político como líder naquele momento e naquela transição tão difícil e tão complexa. E agora, como sua colega aqui, também aprendi a conviver e a aprender as lições. A última delas me chamou muita atenção e queria, por isso, também reconhecer o que Vossa Excelência fez por esta casa, criando o Coral do Senado e também reforçando a qualidade da Biblioteca do Senado Federal, que se nivela às melhores do mundo dos parlamentos. Quando ouvi seu discurso, com toda a simplicidade diziam que eu era um presidente fraco. Aquele presidente que fez o Plano Cruzado, que eu era um presidente fraco. Talvez eu tenha sido um presidente fraco para que o povo e a sociedade fossem fortes, para que o parlamento fosse forte. E o parlamento é a representação da sociedade. Então, aquela frase me deixou muito impressionada, como também a forma de Vossa Excelência entender que a gratidão é um dos sentimentos mais importantes que temos.
Então, eu queria cumprimentá-lo e dizer que aqui, nessa convivência, aprendi a respeitar ainda mais Vossa Excelência, aí como colega parlamentar. Muito obrigada e desejo muito boa sorte e vida longa, senador-presidente José Sarney. Senadora Ana Amélia, eu fico muito honrado com o seu parte. A senhora sabe o apreço, a senhora sabe a admiração que tenho, desde os tempos em que a senhora exercia a profissão de jornalista, e com muito brilho e, sobretudo, com muita integridade. Era uma jornalista sempre respeitada pela maneira com que a senhora compreendia quais eram os deveres da sua profissão. E aqui no Senado, a sua aplicação diária que faz aqui da sua função, a sua presença permanente aqui no Senado, a sua participação em todos os problemas, honra esta casa. E foi com grande satisfação que eu vi a senhora chegar aqui e ocupar um dos maiores senadores, uma das maiores pessoas que participam do Senado Federal, engrandecendo o Senado Federal. Muito obrigado. Cassol. Obrigado, senhor presidente. É com alegria que faço essa parte, com quase 4 anos convivendo junto com os nobres colegas aqui, mas principalmente nos primeiros 2 anos sob a presidência do comando de Vossa Excelência. Quer dizer que, por mais que a gente, quando chega aqui, pensa que sabe alguma coisa, mas muita coisa a gente tem sempre para aprender. Eu fico feliz de poder, junto com o senhor aqui, essa experiência que o senhor tem na vida pública, mais de 50 anos, eu quero dizer para Vossa Excelência que o senhor vai continuar sempre sendo o nosso eterno presidente do Brasil, além dos demais cargos que tem ocupado como o cargo de senador. Eu tenho certeza também que o PMDB vai ter um novo presidente de honra, que vai ser o presidente, senador, ex-presidente da República, o presidente José Sarney, para que possa sempre participar junto dos acontecimentos que tem ainda para vir pela frente. A exemplo disso, enquanto eu almoçava, eu assisti ao seu discurso, com o prato na mão e ouvindo Vossa Excelência. E o senhor dizia dos projetos e do que foi feito, tanto pelo Amapá, pelo Maranhão, pelos demais estados da Federação Brasileira, mas o senhor também colocava a situação de alguns projetos que não teve êxito ainda. Exemplo, quando o senhor falava dos nossos jovens até 16 anos poder votar, poder escolher o prefeito, escolher o deputado, escolher o senador, escolher o presidente, mas ao mesmo tempo não tem direito sequer de dirigir, não ser responsável pelos atos que comete quando comete um crime. O exemplo que o senhor dizia, muitas vezes a gente assiste e as pessoas dizem, olha, fulano de tal vai ter 70 anos de prisão, quando no máximo ele cumpre 30 anos e ainda boa parte dessa depois ele passa a ter o benefício. E quando tem o segundo, o terceiro crime, não tem a prisão dobrada em cima. Então, portanto, pode ter certeza, esse discurso seu, que é um discurso de encerramento nesse mandato, mas com certeza tudo isso vem a contribuir nós, senadores, para continuar essa luta, para estar junto, enganjado, para que a gente possa ter conquista nessas mudanças. E nós responsabilizarmos mais ainda, porque eu fui governador e o senhor dizia, porque hoje está acontecendo muita morte nos presídios. Quando eu fui governador do estado de Rondônia, senhor presidente, aconteceu em 2004, onde teve lá mais de 12 assassinatos no presídio. Se o cara já é condenado por 30 anos, se ele mata mais meia dúzia, não vai fazer diferença na pena dele. É isso que nós precisamos mudar aqui nessa casa. E com certeza, esse seu discurso hoje, não de encerramento, mas de reforço para nós que aqui ficamos, é para poder juntamente contribuirmos muito mais. Ao mesmo tempo, dizer que a história, ela tem colocado na nossa vida, infelizmente, muitas pedras no meio do caminho, por aqueles que simplesmente, muitas vezes, não vê aquilo de bom que foi feito. O exemplo que o senhor dizia, os números que eu vi que o senhor passou do Amapá, o senhor passou de Maranhão, e muitas vezes isso não é visto pela imprensa. Isso, muitas vezes, nos entristece, mas, ao mesmo tempo, nos enche de força para poder superar e poder fazer muito mais ainda pela frente. Então, eu quero aqui, neste final de ano, desejar para o senhor um feliz Natal, um feliz Ano Novo,
e que o senhor possa, entendeu, com muitos e muitos anos, não só 5 anos, 10 anos, mas 20 anos, está sempre junto aqui, não só com nós que estamos aqui, com os que virão ainda, sempre contribuir com essa simplicidade que o senhor tem, essa humildade que o senhor tem, esse coração do tamanho do Brasil que o senhor tem. Quando eu via ela de fora, assistia de fora, a gente pensava, são pessoas intocáveis, ao contrário, o senhor não tem barreira para poder receber ou atender alguém. Sinceramente, eu levo aqui, entendeu, essa amizade que nós construímos com os colegas, junto com o senhor, especialmente nos primeiros 2 anos da presidência, por essa da vida da gente. Então, portanto, trago aqui também um abraço da minha esposa, da Ivone, entendeu, que estava junto assistindo na hora lá, e que no dia que nós estivemos jantando na sua casa, o senhor sempre, como um grande humorista também, entendeu, brincou com a gente, isso é gostoso demais, isso nos deixa, entendeu, cada vez mais. Quando cheguei na casa do nosso presidente do Senado, ele, com a minha esposa, falou, eu pensei que fosse tua filha, então fico feliz, e ela traga um abraço aqui. Então o senhor sempre tem brincado com todos nós, dando esse espaço disso. Então fica o meu abraço, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que Deus abençoe o senhor e toda a sua família, e estamos aqui à disposição. Se o senhor precisar de um gabinete, use o 16º andar do anexo 1, que ele é todo seu. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Ilfo, pela sua bondade. Senador Jaime Campos. Obrigado, meu caro presidente José Sarney. Mas saúde também o ilustre ministro Carreira, que nos prestigia a tarde de hoje, com certeza homenageando Vossa Excelência. Mas, presidente Sarney, nós, vindo do nosso apartamento, ouvindo a Rádio Senado, eu, mesmo viajando para Cuiabá, interrompi a minha viagem agora e fiz questão absoluta de vir aqui também homenagear Vossa Excelência. Vossa Excelência, que eu tive o privilégio de conhecer ainda na minha juventude, na década de 1980. Vossa Excelência, presidente daquela oportunidade do nosso partido, o PDS, nós, numa noite memorável em Cuiabá, Vossa Excelência levava a sua experiência, o seu estímulo, para nós formatarmos aquele partido e, sobretudo, preparamos as eleições de 1982, e Mato Grosso, senador Mozarildo, passava um momento de incerteza. Após a divisão de 1978, Vossa Excelência, com a sua experiência, sobretudo no homem que acredita no nosso país, deixou ali uma célebre frase do saudoso Rui Barbosa, Vossa Excelência expressava, dizendo que nós, mato-grossenses, nós temos que sonhar, ou seja, sonhar com Mato Grosso próspero, desenvolvido, na medida que aquela divisão nós não sabíamos qual seria o destino não só do Mato Grosso, mas sobretudo do Mato Grosso do Sul. E Vossa Excelência expressava ali na sua inteligência, sobretudo um homem preparado, culto, dizendo a frase célebre de Rui Barbosa: ai de nós se não tivéssemos uns sonhadores, como já dizia Rui Barbosa, vocês têm que acreditar nessa divisão no Estado. Dali eu conheci Vossa Excelência, acompanhei toda a sua trajetória política, falar das qualidades, das virtudes. Dizer José Sarney aqui é chover do molhado, muitas vezes mal entendido, mal interpretado, mas a história com certeza vai dizer quem é José Sarney. De tanto que Vossa Excelência buscou e lutou para nós termos um país com prosperidade, mas, acima de tudo, com justiça social. E quando me elegi, meu caro ministro Raimundo Carreiro, o Júlio Campos, velho amigo também de José Sarney, me disse, após a minha vitória como senador: Jaime Campos, você chegando a Brasília, você tem que procurar lá um homem, ele vai ser seu mestre, vai ser seu guia. Chegando a Brasília, procura José Sarney, vai se aconselhar com ele, porque ele vai ser seu maestro lá no Senado Federal. E isso eu fiz. Cheguei aqui, primeira visita que eu fiz foi pedindo, concedendo que ele me concedesse uma audiência, e eu me apresentei ali dizendo: sou Jaime Campos, irmão de Júlio Campos, senador eleito do Mato Grosso, e vim aqui para receber as suas orientações. E eu fiz, com certeza, meu caro amigo presidente José Sarney, na certeza absoluta que eu estava recebendo boas orientações. Com Vossa Excelência, fim do seu mandato. Eu também estou terminando o meu mandato, mas tanto eu, sobretudo Vossa Excelência, saímos daqui com a cabeça erguida, com o dever cumprido, sobretudo na certeza que nós cumprimos com a nossa missão. A missão de fazermos política com responsabilidade, lutando sempre dos interesses da sociedade brasileira. Portanto, eu quero manifestar aqui a minha admiração, o meu respeito, na certeza absoluta que o povo brasileiro
dará a Vossa Excelência o devido valor e respeito que Vossa Excelência tem para todos nós. Parabéns, sucesso e que Deus abençoe a Vossa Excelência e sua família. Obrigado. Muito obrigado, senador Jaime Campos. Vossa Excelência é também meu velho amigo e falou em 1980, quando nós saltávamos em Vargem Grande, e com Roberto Campos, que era candidato a senador, e fazíamos um discurso, e eu dizia, olha, vou falar baixo para que os nossos vizinhos aqui da Bolívia não ouçam que nós ainda estamos pedindo voto aqui para Roberto Campos, porque esse homem é um homem que tem tantas virtudes que nós não precisávamos pedir votos para ele. Me recordo dessa frase lá no comício que nós fizemos. E sou amigo da sua família inteira durante tanto tempo e tenho uma grande admiração pelo seu estado, poderoso estado de Mato Grosso, e pelo trabalho que Vossa Excelência fez pelo seu estado, como governador, como senador e sempre como um grande homem público daquela área. Muito obrigado pelas suas generosas palavras e também pela bondade para comigo e solidariedade durante todo o tempo que eu estive aqui. Senador... Eu ouço agora a senadora Ivonete Dantas. Eu quero aqui expressar... Eu não estava vendo ali ainda o microfone levantado, por isso me desculpe que não tinha. Senador, eu quero aqui expressar o sentimento de alguns conterrâneos lá do sertão, lá do Rio Grande do Norte, da minha cidade de Caicó, que há pouco mais de 30 anos saíram naqueles momentos difíceis de seca lá do Seridó e foram em busca de apoio e encontrou na figura do Senhor o sentimento de apoio, que lá construíram a vida, formaram as suas famílias e começaram o empreendimento, e hoje tem aquela mais profunda gratidão pelo acolhimento que o Senhor deu lá na cidade, lá no estado do Maranhão. Então, eu quero expressar esse sentimento deles, que me pediu que não deixasse de fazer esse pequeno aparte para poder ficar registrado neste momento. E dizer que nós aqui todos só temos o agradecimento e a honra de poder participar de um momento deste. Eu, em poucos meses aqui, que faço parte, inclusive com todo um privilégio de participar deste momento, da despedida do senhor, como da minha pouca passagem, mas também da minha pequena despedida, e ter sido uma companheira, inclusive, de bancada do PMDB, das nossas conversas, das nossas reuniões de bancada do PMDB. Então, eu realmente tenho uma verdadeira admiração pela história do senhor, pelo fortalecimento da democracia do nosso país. E como pessoa humana que cultivou amizades, o respeito e a admiração aqui dos servidores, a gente vê aqui, queria eu ter o privilégio de fazer uma despedida e o servidor vir me escutar. Isso realmente é uma coisa muito gratificante e muito bonita dos servidores que vieram aqui realmente dar isso também, agradecimento ao senhor. Então, parabéns e muito obrigada por fazer parte da nossa história, do nosso país. Muito obrigado, senadora Ivonete, pela sua participação aqui no meu discurso, e quero dizer que o Maranhão muito deve ao povo do Rio Grande do Norte, que foi para o nosso estado, integrou-se ao estado e lá ajudou a construir o progresso do Maranhão. Muito obrigado a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu quero... Presidente Sarney, o senhor já está encerrando, mas eu queria convidar a doutora Cláudia Lira, que ficou tanto tempo aqui lhe auxiliando, para que ela ficasse aqui junto com a gente, aqui mesmo, como a senhora sempre ficou, doutora Cláudia, para essas palavras do presidente Sarney, que eu sei que vão fazer parte dos anais da bela história do Senado Federal. É só para ficar aqui junto com a gente também. Vossa Excelência faz, como no século XIX, diria, uma coroa de sonetos no fim da nossa sessão. Entendeu? E quero dizer que comecei esse discurso dizendo que não ia fazer discurso de despedida, mas me sentia no dever de como é que eu ia sair num silêncio sem agradecer ao povo do Maranhão, do Amapá, e aos senadores e senadoras e aos servidores desta casa. E essa foi a minha finalidade, de apenas cumprir com o dever de gratidão.
como a senadora Ana Amélia teve a oportunidade de relembrar, eu sempre digo que a gratidão é a memória do coração. E iniciei as minhas palavras com essa palavra: vim para agradecer, para fazer um discurso de gratidão a esta casa. A gratidão aos senhores senadores, gratidão às senhoras senadoras e gratidão aos funcionários do Senado, funcionários que tiveram sempre comigo uma grande consideração, uma grande empatia, e eu também tenho uma admiração muito grande pela estrutura que nós temos de recursos humanos aqui no Senado da República. E para terminar, gratidão, porque eu vejo que comecei com gratidão e tinha razão, porque as palavras que aqui foram proferidas, elas foram tão generosas que merecem da minha parte essa gratidão com que eu comecei esse discurso. Muito obrigado, e gratidão é a palavra final que eu deixo no Senado. Muito obrigado.